Paz do Senhor, meu irmão, Shalom Adonai, graça e paz. Tudo bem com você? Meu nome é Flávio Melo e você está no canal Em Busca da Verdade. Meus irmãos, no vídeo de hoje eu quero trazer um tema bastante polêmico nos dias atuais, que é sobre o pastorado feminino. Mulher apóstola, mulher como pastora de igreja. Isso pode? Isso é bíblico? Bem, nós vamos ver no vídeo de hoje, tá certo? Antes de começar, eu queria abordar aqui o seguinte. Eu tenho visto alguns irmãos, até alguns pastores renomados, tá? Ficarem até embaraçados com um versículo que é muito usado, especificamente é o versículo que a gente vai tratar hoje. Fica meio que sem saber sair do laço que foi jogado, né, para ele. Fica meio confuso. Que é o texto de Efésios, capítulo 4, verso 8, tá certo? As pessoas que defendem o apostolado feminino, que defendem o pastorado feminino, se utilizam desse texto. Especificamente a gente vai tratar desse texto. A gente sabe que para a gente fazer uma refutação, né, a gente pode usar outros métodos. Por exemplo, a gente pode avaliar outros versículos, se eles estão em conexão com o versículo usado, tá? Se ele também reforça a mesma ideia, isso no Antigo Testamento, né? No Veterotestamentário, quanto no Novo Testamento. A gente pode se utilizar desses artifícios para também confirmar, né, se um versículo, se uma doutrina ela corrobora, né, se é verdadeira ou não, se o versículo corrobora com aquela doutrina que está sendo aplicada. Então, especificamente, vamos tratar de Efésios 4, verso 8. Tá? Eu fico um pouco entristecido assim com o que eu tenho visto por aí, porque eu tenho visto pastores, homens estudados, teoricamente, se enganchar nessas questões, coisas simples. Veja, o verso 8 diz assim: se a gente lê de forma isolada, tá, realmente é uma armadilha. Parece que é um texto que realmente dá ênfase, dá muito crédito a essa doutrina, a essa ideia aí. Veja só, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Olha aí, se deu dons aos homens, tá? Esse dons aos homens, o homem aqui, ele está no sentido genérico. Logo, esse sentido genérico abraça também as mulheres. E aí, logo em seguida, no verso 11, ele diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Ora, a pergunta é a seguinte: se pode diaconisa, se pode evangelistas, mulheres, pregarem, por que não pode ser uma apóstola? Por que não pode ser uma pastora? Né? A grande pergunta é essa. Já vi grandes debates aí, muito renomados, de canais que tem muita audiência, pastores se engancharem com isso. Então, veja, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui para a gente chegar no entendimento não é o texto isolado, tá? A gente precisa e nem se atentar à pergunta que é feita. Ora, se pode um, por que não pode outro? Essa não é a pergunta que a gente precisa tentar responder. O que a gente precisa tentar responder aqui é o que o texto, o que o capítulo está dizendo. Uma análise textual. Vamos fazer uma análise do texto. Tá certo? Vamos nos apegar ao que o texto está dizendo. Ao contexto, melhor dizendo. O que o contexto está dizendo. Vamos lá. Veja. O que a gente precisa entender é que capítulo 4 ele está tratando de quê? De unidade do corpo. E a unidade da fé. Ele está falando de fé, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E que todos nós estamos inseridos
fomos inseridos naquele sacrifício porque Cristo morreu na cruz por nós. Então, todo o capítulo 4 aqui, ele está apontando para o sacrifício da cruz, está apontando para o Calvário. Veja, o verso 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado. Olha, vocação, chamado. Então veja que é algo vocacional. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então veja que essa vocação aqui, ela é para todos. Olha, parece que está corroborando o texto, né? Parece que o texto aqui está corroborando com a ideia de pastorado, né? Feminino. Aí veja, ele é muito, assim, eu levei em torno de uns 40, 50 minutos para tentar fazer uma exegese desse texto para chegar no entendimento. Vamos lá. O verso 2 diz assim, verso 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, certo? A unidade do Espírito. Veja que ele vem falando de unidade, né? Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Ou seja, o Espírito, através do vínculo da paz, ele trouxe uma unidade, né? Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança, né? Então, da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Então veja que ele vem falando de unidade. Ele vem falando de unidade. Quando ele chega no verso 7, aí ele abre aqui a ideia, o apóstolo Paulo, ele abre a ideia do que é que ele está falando. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então veja, o texto aqui, ele está falando de graça, ele está falando de dom, tá certo? Ele está falando de graça. Mas a graça foi dada a cada um, ou seja, lá na cruz do Calvário, a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Ou seja, ele distribuiu proporcionalmente, tá certo? Essa graça, esse dom. Quando chega no verso 8, ele diz, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Segundo a doutrina aí para defender o apostolado feminino, usa o homens como sentido genérico. É verdade, eu concordo. Com certeza, o homem aqui é no sentido genérico. Só que a resposta não está nos homens, na palavra homens. A resposta está, o grande detalhe aqui do texto é o seguinte, aos dons. Qual foi os dons que ele deu aos homens? Esse dons aqui, em outras versões, ele fala de presentes. Dons é dádiva, é algo que foi dado por Deus. Então, lá na cruz do Calvário, naquela unidade da fé ali, na unidade do corpo de Cristo, Jesus, quando morre na cruz do Calvário, ele está ali dando uma graça comum a todos. Por exemplo, o dom do casamento. Esse dom foi dado a todos, é uma graça comum. Que ele não deu só a um ou a outros, ele deu a todos. Então todos receberam essa graça, tá certo? Por exemplo, a saúde é uma graça comum. A gente sabe que diante de tantas coisas acontecem as doenças e etc. Mas a questão da saúde é um dom, é uma graça comum que ele deu a todos. Então aqui o texto, ele não está falando de dons apostólicos, ele não está falando de dons ministeriais, ele está falando de graça, graça comum, feito diz o verso 7, é só você voltar um pouquinho. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Então,
essa graça que ele está falando aqui é a graça comum a todos, tá certo? Pelo que diz, aí o 8, pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons, quis dons presentes, dons aos homens. Vamos para o 9. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Quem era que tinha descido, senão o que subiu às partes mais baixas da terra? Né? Aí ele responde no 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Quem? Cristo. Que subiu acima de todos os céus para cumprir todas estas coisas. Tá certo? Para cumprir todas estas coisas. Que coisas? Cumprimento, plenitude. Ele foi em todos os lugares, em todas as partes da terra. Ele foi, se manteve presente, né, na sua plenitude, na sua onipresença. E o verso 11 agora, o apóstolo Paulo começa falando, aí agora sim, veja que ele agora muda o tom. Ele muda o tom, ele diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos. Lembre-se que ele estava falando de unidade da fé, tá certo? Da graça comum. Aí a partir do verso 11, ele agora começa a especificar uma outra situação. E ele diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Então veja que aqui ele é muito específico. Ele é muito específico. Não abre margem para dessas questões femininas. Tá certo? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, ele deu estes apóstolos para quê? Para a edificação do corpo de Cristo, a edificação daqueles que estão ligados em Cristo, aqueles que estão ligados, formando um só corpo. Então ele deu estes para a edificação daqueles. Você está entendendo? Então, parece realmente, quem faz uma leitura rápida não consegue entender. E até é admissível que algumas pessoas, né, gostam de fazer leitura rápida e entender aquilo que está na cara logo ali e se perdem na interpretação das escrituras. Mas eu convoco você para fazer uma análise mais aprofundada, tá? Fazer uma exegese do texto, um estudo mais, um pouco mais a fundo, e você vai perceber que esse texto não está defendendo, não está falando que pode pastora ser consagrada ali como pastora, tá? Esposa de pastor não é pastora. Então, é algo que a gente precisa ver. Esse é um texto, tá certo? Se a gente for para o Antigo Testamento, como gostam de defender, porque Débora, porque não quero nem entrar nesses detalhes aí, a gente vai ver que perde muito mais consistência, tá certo? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Comenta aqui, compartilha esse vídeo. Se você tem um irmão que faz parte de uma congregação que tem pastora, compartilha esse vídeo com ele. Se você conhece algum amigo, compartilha, dá um like e comenta aí embaixo o que é que você acha. Você acha que pode ou você acha que não pode? Tá certo? Que Deus abençoe. Em nome de Jesus, se inscreve no canal.